Boa noite, paz e bem, decolores, viva a vida! Estamos mais uma vez, terça-feira, hoje dia 1º de junho de 2021, em mais uma terça-feira onde nós nos reunimos para a nossa escola vivencial semanal. E a gente não inicia esse nosso encontro, a gente não inicia essas lives todas as semanas em nosso nome, simplesmente, nem em nome do cursilho, mas a gente inicia em nome daquele que nos criou, naquele que nos salvou, naquele que nos dá a vida e nos dá a possibilidade, nesta vida, cuidarmos uns dos outros. Então, na noite de hoje, eu gostaria que você utilizasse aí essa pipa ou aviãozinho que está aí do lado e convide outras pessoas para participar. Convide amigos, convide outras pessoas de sua rede social, de outros contatos. O tema de hoje é muito importante, sobretudo no momento que nós estamos vivendo atualmente. Cuidados de saúde na pandemia, sentimentos e emoções, mas também erros e acertos que talvez a gente tenha ou não no trato da nossa própria saúde, nessa caminhada que é viver neste mundo. Portanto, meus irmãos, hoje será um pouco diferente e eu convido a você a fazer também a sua experiência a partir da sua casa, do seu lar, e a gente agradece profundamente a sua presença, o seu cuidado e seu carinho que está conosco toda terça-feira. Portanto, iniciemos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a força do Espírito Santo. O Espírito Santo enviado por Jesus para cuidar, salvar, mas também para nos auxiliar em todos os momentos que, porventura, a gente venha necessitar, ou pela falta de esperança, pela falta de entusiasmo, de ânimo. O Espírito Santo é, pois, esse vento que traz esperança a cada um de nós, às nossas comunidades, às nossas famílias. Portanto, juntos, oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Convido a você agora a pegar sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de Marcos. Glória a vós. Enviaram então a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para pegá-lo em alguma palavra. Aproximaram-se e lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Por que não consideras as pessoas pela aparência, mas ensinas com fidelidade o caminho de Deus? É certo ou não pagar o imposto a César? Pagamos ou não pagamos? Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles, disse-lhe: Por que vocês me põem à prova? Tragam-me uma moeda para que eu a veja. Eles a levaram e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus disse-lhe: Devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram muito admirados com ele. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é para nós palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, evangelho é sempre boa notícia. Etimologicamente, a própria palavra evangelho significa boa notícia.
E qual será a boa notícia que esse Evangelho traz a cada um de nós? A pergunta feita pelos fariseus e os herodianos, ela é extremamente capciosa. Elas visavam não, e aí é um detalhe importante de nós aprendermos com o Evangelho, com os Evangelhos e com os ensinamentos de Jesus. Se a gente já tem a resposta, não tem sentido fazer as perguntas. Ou se a gente acha que tem as respostas. E quando a gente faz uma pergunta simplesmente porque a gente acredita que essa minha pergunta vai colocar o outro em uma situação complicada, quer dizer, essa pergunta ela não tem sentido de fazer, ela é mais um pecado do que uma pergunta no sentido de querer aprender alguma coisa. E é própria dos fariseus, sempre foram, dos fariseus, dos herodianos, fazerem perguntas para criar um problema, para que Jesus ou entrasse em contradição, ou Jesus falasse alguma coisa contra a lei, contra os impostos, para que eles criassem uma situação para colocar Jesus num problema que trouxesse a ele algum julgamento e consequentemente condenação. E de tanto fazerem isso, de tanto criarem um problema, eles acabaram condenando Jesus à morte. Mas Jesus é extremamente inteligente nesses primeiros momentos em que a hora de Jesus não havia chegado. Jesus sempre tinha uma resposta baseada na força do próprio Espírito que o acompanhava, de tirar eles justamente do caminho capcioso que eles queriam enveredar. Pagamos ou não pagamos os impostos? E Jesus me deu uma moeda. Ao darem a moeda, Jesus, de quem é a inscrição que está na minha mão? De quem é o rosto que está aqui? É de César. Portanto, esse dinheiro pertence a César, então dê a ele o que pertence a ele, mas vocês têm que reservar a Deus o que é de Deus. E aí uma pergunta que eu vou fazer, não vou dar a resposta para vocês, e a gente precisa fazer essa pergunta para cada um de nós, no nosso íntimo, no nosso coração, no seio da nossa família. O que é de Deus e que nós estamos devolvendo a Ele? O que é de Deus e a gente está negando a Ele? Será que nós somos capazes de dividir e separar aquilo que é próprio do mundo e que não tem interesse nenhum para Deus, e aquilo que de fato é de Deus e a gente está se esquivando, ou a gente não está criando uma necessidade de entender qual é o projeto e a mensagem de Jesus? Ou a gente muitas vezes está se comportando como fariseus e herodianos, que estão sempre criando problemas para a mensagem simples que é de Jesus: o cuidado com as pessoas, o cuidado com o ser humano. A proposta de Jesus é menos lei, menos dogma e doutrina e mais cuidado. O ser humano é o centro da mensagem, da boa notícia que é o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, é bom a gente lembrar de devolver a Deus todo esse cuidado e carinho que Ele tem dado a cada um de nós, toda essa possibilidade de sermos verdadeiramente humanos e sermos aquilo que nós queremos ser, baseado na força renovadora do Seu Espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, estamos nesse momento, depois desse momento que nós estamos aqui fazendo, que é a nossa live de toda semana, que é o nosso encontro semanal, o nosso encontro das nossas lives, que é um jeito que nós achamos e conseguimos para manter as nossas escolas vivenciais. Bem sabemos que as nossas escolas vivenciais, elas sempre foram presenciais aqui na São Pedro, e por conta da pandemia, nós pensamos, e como todo mundo tem feito assim, é preciso levar uma mensagem, é preciso levar
as nossas escolas vivenciais para dentro das casas das pessoas. Até porque as pessoas precisam, né, desse momento de oração, precisam desse momento de reflexão, desse momento de entendimento da própria vida e da própria maneira como nós conduzimos as nossas vidas. Então nós não somos uma ilha que vivemos isolados, mas nós somos seres em relação. E a noite de hoje, mais uma vez, eu convido você a convidar outras pessoas para participar, porque talvez coisas que serão ditas aqui, talvez seja de interesse de muitas pessoas, ou vai servir de cuidado para muitas pessoas que nessa pandemia estão tendo dificuldade de como se encontrar nessa perspectiva. A mensagem de hoje é cuidados de saúde na pandemia, sentimentos e emoções. E o Movimento Cursilho convidou a doutora Rose Carla, né, depois ela vai se apresentar melhor, e até dizer um pouco sobre sua especialidade, se assim puder. E eu gostaria de começar fazendo um breve, não um resumo, mas um breve apanhado de como nós fomos apanhados de surpresa com a chegada dessa pandemia. Em 2019 nós não imaginávamos que 2020 aqui no Brasil, porque a pandemia, o descontrole do vírus já acontecia lá na China, e nós fomos surpreendidos, e depois a OMS coloca no status de pandemia, e aí todos os continentes acometidos. E com a pandemia veio algumas restrições, recomendações, cuidados, que uma das é o isolamento social. E o isolamento social, por um lado, pode nos salvar ou nos salvaguardar do vírus, mas também tem suas nos situar sobre essas questões de saúde na pandemia, por conta do isolamento social. Nós, enquanto seres de relação, de relacionamento, que é que isso nos impacta na nossa saúde, né? Inclusive na nossa saúde física. A OMS diz que saúde é todo bem físico, social e mental, e não apenas a ausência da enfermidade. Então nós vivemos isso muito na pele, né? Estamos adoecendo, mesmo nos livrando de uma doença, que é o vírus, mas estamos, infelizmente, acometidos por outras enfermidades, outros problemas, outras questões que nos adoecem também. Então, fique à vontade, a gente vai tentar fazer esse bate-papo, essa conversa, e você que está do outro lado, que puder também colocar aí no chat, depois a gente pode até ler algumas questões, algumas perguntas que sejam pertinentes, a gente pode fazer aqui a doutora Rose Carla, então fique à vontade. Muito bem-vinda e obrigado pelo convite. Obrigada, boa noite. Eu é que agradeço esse convite, na verdade, porque é um tema que afeta a vida de todo mundo, né? E eu acho que falar um pouquinho disso ajuda a gente assimilar melhor tudo que está acontecendo e como que a gente pode se portar diante disso. Eu sou Rose Carla Dourado, sou médica, sou mastologista, que é especialista na saúde da mama, né? Então eu trato muitas mulheres e homens com câncer de mama aqui na nossa região. E trabalho na UNACOM, que é o Centro, né, de Tratamento Oncológico Público, e trabalho no serviço privado também na área da saúde. Você falou sobre pandemia. Né? A pandemia trouxe para a gente algo que a gente sempre teve, mas que nós, na correria do dia a dia, não nos dávamos conta. A pandemia trouxe para a gente a noção exata de que nós não temos controle sobre o nosso futuro. Nenhum. Esse controle está nas mãos de Deus. Né? E quando retiraram esse chão da maioria das pessoas e retiraram essa possibilidade de interagir da mesma forma que a gente vinha interagindo, muitas pessoas têm ficado perdidas, né? A gente tem visto um aumento muito grande das doenças
de ordem emocional, né? Muita ansiedade, muita depressão, muitas coisas afetando a saúde como um todo, ligadas a essa parte psíquica, essa parte emocional. E por quê? Exatamente pelo que você falou, nós somos seres sociais. Nós viemos a esse mundo para nos conectar. Nós não viemos a esse mundo para viver isolados, sozinhos. Nós viemos a esse mundo para interagir. Está na Bíblia, né, que a gente chega a Deus através do nosso irmão. Amar o próximo como a nós mesmos. Então, sozinhos é muito mais complicado. Nós viemos aqui para isso. E o que acontece hoje? Existe uma recomendação muito válida, de isolamento social. Nós temos um vírus que está no ar, né? As pessoas que estão contaminadas com o vírus eliminam essas partículas virais no ar, e quem está ao redor respira isso e adquire isso. Então, quem está ao redor, quem está próximo. Como é um vírus que mata, infelizmente, né, tem esse poder de matar, de adoecer gravemente muitas pessoas. Então, e nós não temos ainda, infelizmente, um tratamento específico, eficaz, 100%. O que sobra para a gente é a gente tentar evitar adquirir esse vírus. E evitar adquirir um vírus que está no ar, só você se afastando de quem está perto. Né? Agora, existe aí também um equilíbrio, né? Nem 8, nem 80. No começo da pandemia, se alardeava que todo mundo ficasse dentro de casa e não saísse para nada, fechou o comércio, fechou tudo e nós ficamos presos dentro de casa esperando a pandemia que ia vir e ia acabar com tudo. Graças a Deus não foi assim que aconteceu. E nós pudemos sair, começar a viver um pouco mais a vida, com um pouco menos de medo. Mas as restrições continuam. E não durou 3 meses, como falava no começo. Já temos mais de 1 ano com essas restrições impostas. Né? Então, circular menos, frequentar ambientes onde haja aglomerações, evitar, né, de circular nesses ambientes de aglomerações, evitar fazer essas aglomerações. Então, até as reuniões familiares foram restritas, porque os idosos e as pessoas com outras doenças são mais suscetíveis a esse vírus. No começo, as igrejas, houve um tempo que a gente não teve aqui, né? Nenhum tipo de missa ou culto ou qualquer manifestação religiosa. As igrejas foram proibidas de poder prestar essa atenção à alma de cada um, né? Esse socorro. Felizmente, com o passar do tempo, nós temos aos poucos conseguido chegar a um denominador mais equilibrado, que é o ideal. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é nem eu estar sozinho, isolado na minha casa, mas também eu não estar, infelizmente, né, com o mesmo estilo de vida que eu tinha anteriormente. Então é proibido a gente confraternizar, conversar, estar junto? Não. Mas, infelizmente, a gente precisa nesse momento de um certo distanciamento. A gente precisa nesse momento do uso dessas benditas máscaras que a gente utiliza aqui, para poder conversar com alguém, para poder estar junto das pessoas ao nosso redor, para poder trocar, né? Para poder compartilhar a vida com as pessoas que nos rodeiam. Houve uma época também em que as pessoas deixaram de fazer seus exames de rotina, deixaram de procurar os serviços de saúde por medo. E aí eu digo, será que isso é correto? O evangelho de hoje é muito
interessante nesse ponto, porque ele fala assim, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que é de Deus? A nossa vida é de Deus. O cuidado com a nossa vida é de Deus. O cuidado com a nossa saúde é de Deus. Então, quando eu cuido de uma parte da saúde, mas deixo de cuidar de outra, eu estou deixando de me cuidar. Infelizmente, as outras doenças continuam acontecendo. Então, nós precisamos estar atentos. O Covid não vai passar mês que vem. É interessante você trazer essa questão aí, porque em sua especialidade, você percebe que houve, por conta da pandemia, esse isolamento, um agravamento ou surgimento de problemas de oncologia por conta da própria pandemia, desse estado de isolamento, de medo, inclusive, das pessoas, de falta de esperança, porque eu acho que o cristão, e é uma responsabilidade nossa, né, ser cristão é também brindar ao outro esperança e cuidado. Ser cristão e saber que essa vida que não é minha, Deus me deu para que eu possa cuidar, né? E essa vida que é minha, mas a vida do outro também. Então, eu gostaria se houve realmente um aumento significativo, né, em pacientes oncológicos, ou de piora ou de surgimento desses problemas por conta desse momento que nós estamos vivendo. Então, infelizmente a notícia não é boa, né? Igual a pandemia não é boa. O que a gente observa? Ano passado houve uma evasão das pessoas dos serviços de saúde. E nós começamos a ficar preocupados, porque as outras doenças continuam, o câncer continua a acontecer, por exemplo. E qual era o nosso receio, que infelizmente hoje se confirma? O receio é que esses problemas oncológicos continuassem aumentando, crescendo, as pessoas com um câncer sem tratar, e que quando chegasse o momento de buscar o serviço de saúde, que viesse numa fase muito mais avançada. E infelizmente a gente começa a colher esses frutos agora. Esse ano é um ano que a gente tem visto muito mais casos avançados de câncer de mama. A gente tem visto pessoas com dificuldade de chegar nos serviços de saúde, que começaram a investigação muito tarde e que chegam para a gente numa fase mais dura, numa fase mais complicada, numa fase mais difícil. Especialmente com relação ao câncer de mama, ou os outros também, a nossa principal arma é descobrir cedo, para tratar cedo, para ter mais chances de cura e um tratamento menos agressivo. Então é interessante lembrar e recordar, né? Não só com relação ao câncer, mas com relação a tudo, com relação ao controle de hipertensão, ao diabetes, ao controle do cuidado com o corpo mesmo, uma alimentação saudável, uma atividade física. As pessoas estão com medo de fazer alguma atividade, é importante fazer. Mas eu tenho medo de ir na academia. Não vá, vá andar na rua. Mas eu tenho medo de andar na rua. Faça em casa algum exercício, mas cuide-se. É responsabilidade nossa cuidar deste corpo, desta vida, né? O corpo é templo do Espírito Santo, então a gente precisa estar nesse cuidado. É verdade. Um dado também alarmante que essa pandemia nos trouxe foi e é, na verdade, o aumento dos casos, tanto de abuso infantil, mas também de agressão entre famílias, né? De maridos contra mulheres e vice-versa, mas sobretudo o homem, né? Eu acho que esse estado de estar isolado, fechado para dentro, sem essa possibilidade de sair, de interagir, da própria presença na igreja, né? E todas essas questões aumentaram muito também esses casos de violência
contra a criança e contra a própria mulher. A violência, no modo geral, ela surge de estresse associado à raiva, né? E tem pessoas que não conseguem controlar, enfim, tem N problemas que eu não vou citar aqui agora. Mas esse aumento, ele se deve ao fato que, aliado ao isolamento, há também um aumento muito grande do nível de estresse de cada um. Porque, como eu falei no começo, as pessoas perderam o chão. Perderam a certeza do que vão fazer amanhã. Como vou programar o meu futuro, o que eu vou fazer. Que mais ou menos tinha certo, era mais ou menos seguro, né? Fazer um planejamento e conseguir. Hoje não. Adicionado a isso, o que a gente teve muito do ano passado para cá, desde que começou a pandemia? Desemprego. O custo de vida aumentou. Então pense aí, as pessoas que estão lá em casa, que não sabem se vão conseguir viver com o que tem de dinheiro até o final do mês, se vão conseguir fazer a feira. Isso gera um estresse imenso. Eu não estou justificando, tá? Estou dizendo os possíveis motivos que afloraram tudo isso, né? Mas eu não estou dizendo, isso é justificável. Na minha opinião, não é. Agora, eu acredito que tudo que acontece na nossa caminhada, ela tem a mão de Deus, tem uma razão de ser. E de tudo isso, mesmo das dificuldades mais difíceis, nós como seres humanos, nós temos a capacidade de tirar algo de positivo, algo de bom. Então, você está dentro de casa, preso, não tem o que sair, não tem como sair, e você pode passar mais tempo com seus filhos, e você pode estar acompanhando eles crescer, e você pode estar olhando para coisas que talvez você não via antes, detalhes que talvez você não visse antes. Isso quem nos mostra é Deus. E quanto mais nós nos aproximarmos de Deus nessa caminhada na pandemia, menos difícil vai ser lidar com essas situações. Perfeito isso aí. Eu gostaria de fazer uma citação de Martin Luther King, que ele dizia o seguinte: aprendemos a voar como os pássaros, e a andar com os peixes, nadar com os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de crises, controvérsias e desafios. Eu me lembro um texto bíblico que às vezes a gente interpreta de maneira equivocada sobre vinhos novos em odres novos e roupa nova, remendo velho, roupa nova. E no Bíblia diz, olha, vinho novo precisa de odres novos, ou seja, questões novas requerem recomendações novas, pensamentos novos e mudanças de vida. Então, tudo que nós estamos vivendo, talvez muitos de nós vamos terminar essa pandemia e olhar para trás e dizer, eu não aprendi nada. Ou a gente tem visto pessoas que não têm aprendido absolutamente nada. E nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, será que tipo de aprendizado nós poderemos tirar para sairmos dessa pandemia como seres humanos melhores, cristãos melhores, pessoas mais comprometidas com a vida, com o cuidado com o outro, e saber que aquilo que me afeta, não é só que me afeta, aquilo que afeta o outro, quando eu sou indiferente à vida do outro, mas sei que o vírus que atacou ele pode atacar a mim e tudo. Então nós vivemos num mundo interligado, onde tudo precisa ser cuidado. A vida que eu sou, mas a vida que é lá fora, é o meio ambiente, é o cuidado com o outro, é a sociedade como um todo. Então nós vivemos não numa bolha em que quem pode se isolar, não. Todo esse problema nos afeta a todos. Então, gostaria que você
falasse um pouco sobre essa questão de tempos desses de controvérsios, de problemas, de pandemia. Nós precisamos de fato mudar a nossa maneira de ser e de pensar, né? Sair de si mesmo, da mesmice, do egoísmo e saber que a minha contribuição, por menor que seja, ela é importante para que a vida do outro seja. A gente tem visto também muito essa questão de solidariedade, né? Tem aumentado muito. A gente vê também, a gente fala que o evangelho é boa notícia, então a gente fala um pouco de má notícia, mas a gente também tem visto multiplicar a capacidade do ser humano também se colocar na vida do outro, não ser indiferente à dor dele e à necessidade, e criar uma rede de solidariedade muito grande. E que bom, né? Que bom que a gente pode ver as pessoas se reinventando no meio dessa pandemia. E isso é essencial. Essencial para a gente conseguir colher frutos bons dessa situação que, por si só, já é uma situação difícil. O cuidado é uma coisa belíssima. Antigamente, 2019 para trás, né? Mas assim, antigamente, antes da pandemia, o cuidar do outro era algo assim, de estar presente, de você estar junto, um abraço, um apego, uma necessidade, né, financeira, material, etc. Hoje, o cuidado ele se manifesta de outras formas também. Eu me manter distante é um sinal de cuidado com o outro. Eu não estar próximo, eu não estar agarrado com alguém toda hora, juntinho, como a gente fazia antes, também é sinal de cuidado. Olha que coisa intrigante, incrível. Porque se eu não tiver esse cuidado, pode ser que para mim o vírus passe assim. Pode ser que para a pessoa que eu encontrei, que está do meu lado, também passe assim. Mas ele pode encontrar com alguém, com o pai, com o irmão, com alguém que vai. Eu acredito que hoje muita gente já conhece, todo mundo aqui conhece alguém que já partiu. Ou alguém que ficou em UTI. Ou alguém que saiu da UTI, mas saiu muito debilitado. Essa não é uma doença que está lá do outro lado do mundo, essa é uma doença que está aqui. E especialmente aqui em Teixeira de Freitas, hoje nós vivemos um momento de muitos casos. Nós vivemos um momento de lotação de 100% dos hospitais. A nossa cidade nunca fechou as portas nesses últimos meses aqui. O comércio permaneceu aberto, todo mundo pôde continuar trabalhando. Mas os casos continuam chegando. Nós precisamos ter consciência se nós queremos manter o nosso trabalho, manter o convívio com as pessoas, manter a ida à igreja que você quer ir. Nós precisamos ter essa consciência que nós temos que nos manter um pouco distantes. É possível manter as atividades? Sim, desde que elas sejam seguras para todo mundo. E ser seguro é estar um pouco mais distanciado. Para o brasileiro isso é muito complicado, porque nós somos um povo de muito contato, nós somos um povo muito de abraço, um povo de estar junto. De festa. De estar ali. Para a gente é difícil, mas nós vamos precisar aos poucos mudar essa cultura, porque essa pandemia não vai acabar amanhã. Essa pandemia tende a arrefecer quando a gente tiver pelo menos 75% das pessoas vacinadas. Mas a nossa vacinação está caminhando a passos lentos, né? Então não temos essa perspectiva tão cedo. Então, se nós queremos ter uma vida mais ou menos normal, nós precisamos ter esse compromisso com o irmão. Eu ficar distante não é algo para mim, é para o outro. Não é só para minha proteção, é para a proteção do outro, de quem está do meu lado. Eu usar máscara é para a proteção do outro. Ah, eu não ligo de não ter, mas se você vai
sair, se você vai no centro, se você vai na rua, vai no mercado, use. Não. Então é para isso que nós estamos aqui, para cuidar uns dos outros. E isso é importante. Muito bem, eu acho que é um recado importantíssimo. Há quem diga, eu estou achando muito interessante nessa nossa conversa, porque eu tenho visto muitas pessoas, eu não aguento mais falar de pandemia. Só que na mesma proporção a gente não tem visto as pessoas se conscientizarem. Eu tenho visto a quantidade de festas, não só aqui em Teixeira, de aglomerações, de bares cheios. Nós não estamos falando de atividades com segurança, nós estamos falando de situações realmente extremamente agravantes. E aí você traz um dado interessante. Nós temos uma pessoa muito querida da minha família, um amigo muito querido, quase morre. Ele não morreu, eu digo que foi por um milagre de Deus, porque ele ficou muito tempo entubado, a recuperação dele está sendo muito lenta. Ele já saiu, graças a Deus, ele ficou 45 dias internado, mas ele falou: Marcos, eu não sei nem, eu não sabia nem como comer. Eu não sabia como comer. Veio uma equipe de fisioterapeuta me ensinar. Até hoje eu não consigo beber água. Já tem mais de 2 semanas que eu estou bebendo água de canudinho, eu não conseguia pegar o celular na mão, tremia. Então, quem tem essa doença grave e consegue se recuperar é uma dádiva de Deus, porque muitos brasileiros, muitos amigos nossos não conseguiram. Aí as pessoas dizem: não, mas o nível de letalidade é muito baixo, é 1 ponto, não sei quanto ponto, é 1 ponto para o geral, mas para a família daquela pessoa é 100%, é ausência para sempre daquela pessoa. Então eu acho que esse olhar que a gente tem que ter, que eu não quero para mim, eu não posso criar situações que venham para o outro. Eu acho que a dificuldade maior, eu acho que essa live, a ideia dela fundamental, de nós falarmos um pouco sobre a pandemia, sentimentos e emoções, é como eu tenho me portado diante dela, como eu, enquanto cristão. Eu tenho visto, inclusive, muitas pessoas que estão na igreja toda semana, são pessoas que se dizem cristãs, mas têm uma ideia e uma visão totalmente contrária daquilo que a ciência nos diz, o que é correto fazer, o que todo esse protocolo de segurança é necessário e importante, né? Mas também tudo com medida. Então eu gostaria que agora, acho que a gente já está mais que pegando, que a senhora pudesse falar que mensagem de esperança, que mensagem de otimismo, mesmo diante, como desde o início eu falei que o Evangelho é boa notícia, que boa notícia, mesmo diante de toda a tragédia que nós estamos vivendo, que boa notícia nós podemos ainda transmitir para as pessoas e dizer para elas: olha, vale a pena se proteger, porque há um mundo inteiro lá fora ainda, uma vida inteira para ser vivida após a pandemia, e ela pode nos ensinar a viver melhor o pós. Então, que mensagem a gente poderia deixar para as pessoas que estão nos assistindo na noite de hoje? Bom, o que eu gostaria de deixar claro para todo mundo, que esse tempo que a gente vive aqui, debaixo do céu, é passageiro. Assim como nós vamos passar, porque nós não vamos ficar aqui para sempre, essa pandemia também vai passar, né? Há tempo para tudo. Exatamente. Há tempo de plantar, tempo de colher. Hoje é o tempo de viver esse momento, que é o momento que existe com a permissão de Deus. O sofrimento existe com a permissão de Deus também. Então, se Deus permitiu que aconteça, é porque Ele acha que nós vamos dar conta. E se Deus acha que nós vamos dar conta, quem somos nós para desapontar Deus? Né? Isso vai passar. Vai. Agora, é melhor que passe com você tendo a certeza de que você fez tudo o que você podia, tudo que estava ao seu alcance para proteger
a si e aos que te rodeiam. Se você tiver essa segurança, pode acontecer o que vier. Você fez a sua parte. O resto já não depende de você. Então, que a gente possa ter essa tranquilidade nesse momento. Vivemos um tempo difícil, sim, vivemos. Mas tem que ser feito. Cada um tem uma responsabilidade aqui. Se cada um fizer a sua parte, o resto está nas mãos de Deus. Que bacana. Muito bom. Eu gostei muito desse bate-papo nosso. Eu acho que esclareceu. Não sei, Adriana, se aí atrás tem alguma pergunta que alguém fez que talvez fosse interessante a gente replicar aqui para a doutora, se alguém tem alguma dúvida. Sobretudo, no início, né, falei da mensagem de esperança, mas agora me ocorreu algo que às vezes não é comum a gente ouvir. Você disse que é especialista em mastologia, né? E homens também são acometidos de câncer de mama. Também. Isso a gente não ouve muito. Quando fala de câncer de mama, parece que tudo vai, não sei se a gente está um pouco a ideia, mas para mim me chamou a atenção, eu já tinha ouvido, mas quando se tem as campanhas, a gente não vê a campanha massiva mais para as mulheres, mas eu não vejo, às vezes, uma ênfase para dizer, olha, você também precisa se cuidar, você também, homem, precisa fazer seu preventivo, você precisa, por a característica que a senhora disse que é fundamental, que é a prevenção, descobrir antes. Então é interessante esse dado para a gente também dizer para os homens do outro lado que o cuidado com essa enfermidade não é só da mulher, mas é nosso homem também. Exatamente. De cada 100 casos de câncer de mama, 2 são em homens. Então, assim, não é uma incidência tão grande quanto na população feminina, porque a mama da mulher é mais desenvolvida do que a do homem. Agora, o homem também tem mama e também tem câncer. A grande vantagem do homem nesse momento, para esse tipo de doença, é que, como a mama do homem não é desenvolvida, é muito mais fácil de perceber se tem algum nódulo, se tem alguma modificação, enfim. O que a gente vê de diferente é o seguinte: como os homens, na maioria das vezes, não pensam que podem ter, as alterações passam despercebidas até que a coisa fique grande. Então a gente acaba diagnosticando mais tarde, porque o homem demora mais para vir buscar. Porque ele não acha que pode ser com ele o câncer de mama. Então é interessante o homem lembrar, né? Palpar a sua mama. E se tiver alguma alteração, procurar. Diferente da mulher, que a gente orienta que procure independente de estar sentindo alguma coisa ou não. Porque já é mais difícil mesmo e é mais frequente. Agora precisa estar atento, né? Observar o próprio corpo. Perfeito. Nós já estamos indo para o final dessa live. Eu gostaria de dar alguns avisos, não sei se eu posso fazer aqui, não sei. Só falar da Assembleia. Só passar da Assembleia. Então, beleza. Então você vai fazer, né? Então, beleza. Então, Adriana, eu vou passar a palavra agora para Cid, para que ele possa fazer os avisos da noite de hoje. Decolores, viva a vida. A gente agradece ao setor essa diversidade de tema, em especial a doutora Rosicala, que nos trouxe o outro lado da moeda. A gente sempre ouve muito do Covid, o tratamento, o problema em si. Agora o lado dos sentimentos e das emoções, nós talvez estamos deixando um pouco para frente, talvez seria o segundo tratamento. Então realmente a gente precisa ter esse cuidado, não só com o Covid em si, mas também com o nosso eu, como foi dito, né? Cuidar do seu corpo, ele não é seu, você está cuidando dele, que é uma obra divina. Então esse cuidado nós temos que ter, e ele envolve a mente, não é só o corpo, é o corpo e a mente. Então a gente agradece, parabeniza pela abordagem do tema.
O nosso GEG realizou no último final de semana a nossa 7ª Assembleia e foi muito participativa. Tivemos a abertura com a celebração ali na Catedral, com o nosso assessor eclesiástico, Padre Edivaldo. Em seguida, com o apoio do nosso coordenador regional, o Lula, e o vice-coordenador, Walter Júnior, nós tivemos uma tarde de sábado bem intensa, onde traçamos os planos do movimento de Cursilhos e avaliamos como foi o nosso ano diante de tantas dificuldades e diversidades. Tivemos que criar um novo momento, um novo jeito de agir, que é esse que está acontecendo agora. Então, a gente deixa a mensagem para os nossos cursilistas que foi feito o planejamento. Então, vamos passar nas próximas reuniões como vamos atuar para 2021. Então, a gente retorna para a nossa oração final e a finalização da nossa live. Uma boa noite. Beleza, nós agradecemos de coração, doutora, pela sua disponibilidade, cuidado, né, e o carinho, né, de nos passar essa mensagem, de nos fazer entender que nós precisamos tanto nos cuidar como cuidar do outro. E aí eu gostaria que nós terminássemos esse nosso encontro com 2 orações, que são as orações de todos os dias praticamente, de todo cristão, que é o Pai Nosso e a Ave Maria. Porque eu acredito que muita gente não sucumbiu nesses momentos difíceis porque conseguiram se apegar a Deus e encontrou em Deus a grande resposta de que estavam esperando. Então, para quem tem espiritualidade, para quem é de oração, está difícil, e para quem não tem Deus, eu acho que é mais difícil ainda. Mas a grande notícia é, mesmo você não clamando, Deus está sempre olhando por você. Deus é um Deus misericordioso, que mesmo diante das nossas costas, que às vezes a gente dá o tempo todo para Ele, Ele ainda nos enche de bênção e é sempre maravilhoso conosco. Então, oremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, só lembrando que na próxima semana, na próxima terça-feira, dia 8/6, nós temos a nossa EV. O tema será Jesus, sacerdote, rei e profeta. Será proferida pelo padre Gil, lá de Jequié, de Gandu, não, esqueci o nome da cidade. Mas o padre Gil vai estar conosco. Talvez alguma coisa mude, que sempre muda, a gente nunca há sempre mudanças ao longo da semana, mas se tudo ocorrer bem, o padre Gil fará a próxima mensagem na escola vivencial. E nessa quinta-feira, nós também não podemos esquecer, dia de Corpus Christi. A diocese organizou em todas as paróquias que, em vez de fazer aqueles tradicionais tapetes, as pessoas podem levar alimentos e produtos de limpeza que serão colocados lá no momento das celebrações da missa. Então, não esqueçam de levar sua contribuição e, assim, com seu gesto de amor e de carinho, ajudar tantas pessoas que nesse momento estão necessitando. Não esqueçam da inscrição do nosso canal do YouTube. Convide mais pessoas para fazer parte, né, dessa comunidade de inscritos, para que a gente possa melhorar também a nossa forma de transmissão das nossas lives, até que a gente possa de fato voltar a nos encontrar presencialmente. Mas até lá nós vamos nos implementando e organizando a partir disso aí. Então, resta-nos então agradecer a você que está do outro lado, que nos permitiu ir até a sua casa com essa mensagem. A doutora
pela, mais uma vez, a disponibilidade e o cuidado, e que tenhamos outras oportunidades, talvez mais detalhada quando estivermos mais pessoalmente, né, para a gente entender um pouco mais, talvez, de outros assuntos, ou que seja mais a sua especialidade, para também nos fazer entender que é preciso cuidar da vida em todos os aspectos. Acreditar no milagre, sim, mas o milagre de Deus passa pelas mãos dos profissionais que podem cuidar da vida da gente, não é isso? Obrigada, eu que agradeço o convite, viu? Muito bem. Então, terminamos esse nosso encontro em nome daquele também que nos cria, nos salva e nos dá vida o tempo todo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Decolores, viva a vida! Grande abraço, boa noite a todos vocês.